Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à 7ª semana da nossa segunda jornada, Meu Sonho, Meu Projeto de Vida. Uma realização da Casa de Sonhos. É muito bom ter você aqui nesse módulo, no qual vamos conversar sobre crenças, ressignificação de crenças, trazendo um caminho para que você possa destravar, para que você possa descobrir aquilo que ainda te impede a estar onde você escolhe estar, onde você deseja estar. Lili? Muito legal. E eu estou muito feliz hoje, não só por você estar conosco nesse momento, mas por Sandra estar conosco agora nesse módulo inteiro, né? Que é um módulo tão importante para falar e ressignificar crenças. E esse módulo, na verdade, ele não estava previsto como um módulo em separado na primeira jornada, mas nós percebemos o quanto ele era necessário, o quanto era importante trabalharmos essa questão de crenças, porque as crenças que nós temos impactam diretamente na realização do nosso sonho. A nossa jornada, a primeira jornada, cada um dos módulos era um dos espaços da Casa de Sonhos, que tinha uma cor específica, um aroma específico, né? E crenças estava dentro de um módulo que é um módulo maior, um módulo onde a gente vai trabalhar não só crenças, mas várias outras terapias que vão nos curar e nos empoderar. Como, por exemplo, alinhamento de chakras, Theta Healing. Que mais, Sandra? Que a gente vai trabalhar no nosso módulo. Barras de Axis. Barras de Axis. É para estar presente, então, em cada casa de sonhos. Mas o cura, mas a questão das crenças era realmente importante que nós incluíssemos nessa jornada, porque a gente percebeu o quanto era relevante tratar sobre isso. Então, hoje nós vamos falar, né? Não só falar, porque a gente tem que trabalhar crenças no nosso dia a dia. Faz sentido, Sandra? Total, até porque, na verdade, o tempo inteiro nós estamos sob alguma crença. Porque as crenças dizem respeito à forma como eu me sinto em relação a algo. Então, nós estamos sempre dentro de algum contexto e sempre nos sentindo de alguma forma, e crença diz respeito a isso, como eu me sinto. E o seu mapa é o seu corpo. É como você se percebe, é como você sente. São as emoções que são geradas a partir dessas crenças. Então, a gente pode falar, inclusive, que as crenças são as mães das nossas emoções, que produzem sentimentos, que produzem pensamentos, que retroalimentam essas crenças. E que te mantém onde você está hoje. Ainda que não seja esse o espaço, o lugar que você deseja estar. Mas se você ainda não chegou onde você escolhe, tem algo aí que te limita. E com certeza é a crença. Perfeito. Alguma crença. E nós preparamos alguns slides para tornar isso mais didático, né? Por quê? A gente percebe que muitas pessoas são muito racionais. Então, elas têm que ver e compreender como é que funciona para poder tornar mais eficiente a ressignificação das crenças. Vamos lá compartilhar os slides? Uhum. Ok. Conseguem ver? Sim. Perfeito, maravilha. Então, já iniciamos aqui e a gente começa com uma frase muito interessante. Ok. Pronto, perfeito. O que somos é consequência do que pensamos. É uma frase de Buda, né? Não é um Buda específico, sabemos que Budas são várias pessoas que alcançaram, né, a iluminação, mas a frase é de muita sabedoria. Por quê? Porque e ela é repetida por vários outros pensadores de outras maneiras para mostrar para a gente que a qualidade do que nós pensamos afeta o que nós somos. Então, é muito importante que a gente se coloque no papel de observador para observar as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, para a gente saber o que realmente nós estamos pensando. O que nós pensamos que nós somos realmente? Queres falar algo, Sandra?
Sim, quando fala o que somos é consequência do que pensamos e do contexto no qual nos encontramos. Porque é dentro daquele contexto eu me sinto de uma determinada forma, me percebo de uma determinada forma, me emociono de uma determinada maneira, e isso me trava ou me expande. Isso me expande ou isso me contrai. E quando a gente fala nós somos fruto daquilo que pensamos, tem a ver também com a qualidade vibracional dos nossos pensamentos, que levarão aos nossos sentimentos e que nos levará também a uma assinatura específica da nossa energia. Até porque, E que fará e que contribuirá ou não para que nós consigamos realizar aquilo que desejamos. Uhum. Até porque nós Né? trabalhamos no módulo 1 essa questão da nossa frequência vibracional, né? Do que contém o nosso DNA, de todas as informações que estão lá. Então, nós somos únicos, porque a nossa assinatura vibracional ela é única, não é? Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção. E só para a gente compreender um pouco mais, vamos trazer um conceito do que é crença, né? Crença é a aceitação, e isso aí a gente trouxe lá do processo de Theta Healing, é a aceitação por parte da mente de que algo é verdadeiro, muitas vezes sustentado por um sentido emocional ou espiritual de certeza. É uma frase, uma afirmação que você está sempre repetindo, e não só verbalmente, mas também mentalmente, não é? Diga, E Sandra. atitudinalmente também, né? Porque o que acontece? A gente aceita aquilo como verdade e o nosso cérebro tende a comprovar aquilo que nós entendemos como verdade. Então, se eu acredito que eu não sou capaz de exercer uma determinada função, é muito provável que eu limite a minha ação naquela função para comprovar a minha crença de que eu não sou capaz, né? Se eu tenho uma crença de que eu não sou amada, que a pessoa que está comigo não me ama e que eu não sou capaz de trazer esse amor para mim, é muito provável que eu vá ter ações que comprovem que o outro não me ama. Percebe isso, Lili? Sim. E a gente vai para aquilo que a gente chama de profecias autorrealizadoras, que a gente faz para que a gente esteja certo daquilo que a gente está dizendo que vai acontecer, ainda que isso nos faça sofrer, ainda que isso nos traga para o menos da vida, né? É aí que acaba acontecendo as atitudes sabotadoras, autossabotadoras, enfim, tudo isso. Mas a gente precisa saber que nós temos a capacidade de alimentar a nossa mente. E nós precisamos escolher o lado que a gente vai alimentar. E trazendo isso para o sonho, quando a gente pensa no sonho e já acredita que ele é algo impossível, ele vai ser impossível. Mas se você olhar para ele e fala, por que não? Né? Por que não realizar esse sonho? Por que não dar um primeiro passo nessa direção? Então, o que você pensa, tem uma outra frase também do Henry Ford, que a gente nem colocou aqui nos slides, mas ela fala exatamente isso, que você na verdade, se você acredita que pode e se você acredita que não pode, do mesmo jeito você está certo. Então, no que você escolhe acreditar, como colocou a Sandra, não é? Ok. Então, seguindo aqui o nosso próximo slide, a pergunta é: como as crenças se formam? E aí a gente trouxe aqui 4 possibilidades. É claro que podem existir outras, né, nesse mundo que nós vivemos de infinitas possibilidades, mas 4 delas são mais importantes. Então, veja, existem crenças que são nos transmitidas geneticamente. Olha que incrível isso, gente. Do mesmo jeito que não nos são transmitidas crenças positivas, também são transmitidas crenças negativas, né? Entre aspas, porque é importante que a gente não julgue, apenas considere como crença.
Então, no nível genético, estão as crenças que foram herdadas dos seus antepassados. E aí o próprio slide traz um exemplo. Se o seu pai acreditava que era honroso morrer pobre, possivelmente você herdou essa crença. Mas isso não quer dizer que você precise mantê-la. Você pode olhar para ela, reconhecer que ela existe e ressignificá-la, não é? E aí tem o segundo... Fala, E Sandra. aí, e aí é muito interessante a gente ver. Vamos fazer um paralelo na carga genética da gente. Você, na sua genética, você pode vir com um gene lá da diabetes. E você pode desenvolver ou não essa diabetes de acordo com o quê? Com o seu comportamento alimentar, o Perfeito. seu ritmo de exercícios, enfim. O que, que acontece se eu tenho um pai que acha que é honroso ser pobre? Ele não só está achando, mas ele está o tempo inteiro no comportamento dele, na educação dele comigo, para comigo, passando essa mensagem, implícita e explicitamente. Olha que interessante. Porque se ele acha que é honroso ser pobre, ele não vai incentivar que aquela criança seja rica, que aquela criança seja próspera. Não, o bonito é ser pobre. Então, lembra lá atrás que a gente falou que pensamento é o pai das emoções, que as crenças são o pai da emoção, que a gente é o que a gente pensa. Então, se a gente é o que a gente pensa, e se esse pai acha que é honroso ser pobre, ele vai ser pobre. E ele vai criar os filhos para isso. E aí a gente Né? passa para a segunda forma, né? Que é o primário. Ou seja, você já herdou essa crença e ela vai sendo reforçada pelo comportamento do pai, que não incentiva você a crescer, que não incentiva você a ganhar dinheiro, a ficar rico, porque para ele isso não é honroso. Então, além de ter herdado a crença, ela vai sendo reforçada. Então, aqui, ó, no primário, essas crenças, elas se estabelecem geralmente até os 8 anos, né? E se tornam parte de nós. Então, hora de olhar para isso. Hora de olhar para isso, porque olha só que interessante. A próxima forma é a forma histórica. E esse nível diz respeito à consciência coletiva e memórias genéticas profundas. Então, a herança não é só do seu pai, às vezes é do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, ou de pessoas que você, sabe, já perdeu de vista, mas estão no inconsciente coletivo. Então, e é importante que a gente olhe para isso e perceba que essas crenças elas existem para a gente ter o poder de ressignificá-las. Porque se você não as reconhece, elas vão continuar influenciando na sua vida. E que crença? E aí a gente precisa entender que crença, se crença é um pensamento, o pensamento a gente muda. Perfeito. Parece tão simples, né, Sandra? É, é. Parece, Mas a gente parece. Mas sabe. a gente escolhe, é o caminho. A gente reconhecer é o caminho. E saber que que o pensamento ele muda também já é. A gente vem trabalhando o que a gente chama uma flexibilidade psicológica também. Eu posso mudar. A minha psique pode ser flexível. Eu posso olhar, avaliar se aquilo me cabe, se aquilo não me cabe, se isso é verdade para mim, se não é, se é verdade, em que nível é verdade cognitivamente para a alma, que a gente sabe que isso diferencia, né? Que existe uma diferença. Aquilo que é verdade racionalmente, cognitivamente, e aquilo que é verdade para a minha alma. Perfeito. E aí está na quarta forma, né? No quarto modo como as crenças se formam. Algumas crenças já estão dentro de você, elas fazem parte da sua essência. E quando a Sandra fala sobre a questão de nós olharmos e percebermos no nosso corpo também, quando algo é verdade, o seu corpo vai sentir. Então, como é que é para você perceber as verdades que são ditas para você? Como fazer para perceber isso? Quer ensinar, Sandra? Que eu acho que tem pessoas que podem não saber ainda como observar isso no corpo. Sim. Gente, vamos lá. Verdade, essa verdade que a gente fala assim, o que é verdade? Né? O que é verdade para a gente? É uma verdade de alma, é uma verdade de essência.
Não é aquela verdade que a gente que fala assim, ah, mas fulano falou que como é que eu vou falar? Como é que uma verdade que alguém, algo que alguém, vamos lá, você fala um negócio, né? Você diz assim, não, eu vou fazer esse negócio. Aí a pessoa fala assim, cara, mas isso não vai dar certo. Onde já viu que esse negócio? Imagina, a pessoa vai fazer esse negócio, isso não vai dar certo, gente. Para aquela pessoa, aquilo pode ser uma verdade cognitiva. Ah, não vai dar certo por quê? Porque o nosso momento econômico não é propício, não vai dar certo porque a pessoa não tem dinheiro, não vai dar certo por uma série de motivos, ou não vai dar certo porque aquela pessoa não tem competência para isso. Dentro da cognição dela, dentro do racional dela, aquilo, ok, pode ser verdade, mas para a sua alma, pode não ser verdade. Você pode não entender isso como uma limitação para onde você escolhe chegar, em relação ao local que você escolhe chegar. E o nosso corpo, na verdade, a gente precisa entender que o nosso corpo é o meio pelo qual nós estamos aqui nessa existência. Nós temos alma, nós temos corpo, nós temos energia, nós temos uma psique, temos tudo isso. Mas o corpo é o veículo, é o que nos mantém aqui. Na hora que o nosso corpo morrer, ainda que a alma seja infinita, ela tem que ir embora, vai para outro lugar. Não é isso? Então, o nosso corpo é o que traz a percepção de tudo. A nossa razão não percebe, o que percebe é o nosso corpo. A nossa razão raciocina, a nossa razão sabe, ela faz um estudo, mas é o nosso corpo que percebe. Assim como ele percebe o frio, como ele percebe o calor, como ele percebe a fome, é o nosso corpo. Então, quando a gente fala na verdade, é a verdade da essência. E isso é leve para a gente. Então, quando a gente fala assim, e aí é um instrumento legal, se isso é leve ou se é pesado. Aquilo que é leve expande, aquilo que é verdade expande, é leve, você sente até oxigenar, né? E aquilo que é pesado contrai, restringe, às vezes chega até a doer. Então, ok, mas como é que a gente pode saber disso? É treino. É treino porque é uma habilidade. Sabe, outro dia eu estava conversando isso e eu percebi que é um outro nível de comunicação. A gente se comunica com os olhos, a gente se comunica falando, né? Por palavra, a gente se comunica, tem algumas pessoas telepaticamente, né? E eu acho que isso está cada vez mais forte, vem cada vez mais forte. E a gente, né? Cada vez mais e mais. E existe um nível de comunicação também do nosso corpo com a nossa alma. É como se isso fosse evoluindo e fosse se aprofundando. Então, e aí é uma habilidade que a gente precisa treinar. A gente, antes da gente falar como a gente fala hoje, a gente gaguejou, a gente aprendeu, a gente falou errado, lembra? Quando a gente é só lembrar olhando um filho, um neto, um sobrinho, um aluno, né? Mas a pessoa que fala hoje fala bem, ela treinou. Foi um processo de aprendizado. Então, para eu treinar que o meu corpo perceba nesse nível, também eu vou precisar treinar. Eu vou precisar também desenvolver essa habilidade, que vai me levar cada vez mais a me aproximar da minha essência. Não só da minha essência, mas quando eu me comunico e quando eu me aproximo da minha essência, eu me aproximo também dessa grande mente universal que eu carinhosamente chamo de Google Verso. Ah, Sandra, mas por que Google Verso? Porque é exatamente assim que a nossa comunicação com o universo, com Deus, com esse lado todo, com tudo isso superior,
Acontece exatamente como quando você pesquisa no Google, exatamente como você pesquisa no Instagram, que aí você começa a aparecer para você umas coisas no feed que você fala, nossa, gente, olha, adivinharam. Não, não adivinharam, é um algoritmo, né? E Logaritmo. assim e, e assim é em relação a nós e esse grande algoritmo que é essa mente universal. Por isso é importante a qualidade dos nossos pensamentos, por isso é importante aquilo que a gente está vibrando, no que a gente está vibrando, para quê? Para que a gente possa cada vez mais conectar com essa parte luz do Google Verso e cada vez mais estar aberto a receber essa contribuição. Então vamos lá. Ah, tá, mas como é que eu sei que é leve e pesado? Beleza. Vamos fazer, vou usar a Lili, tá? Como demonstração. Então vamos lá, Lili. Fecha teus olhos. Uhum. E aí, gente, vocês vão fazendo aí também, tá? Respira. E só pede, corpo, baixa barreiras. Baixa todas as barreiras. Corpo baixo, baixo. Baixa barreira, baixa barreira, baixa barreira. Baixa todas as muralhas de barreiras. Barreira é tudo aquilo com que você se alinhou, concordando ou discordando, julgando, se auto-julgando a vida toda. Então, o corpo baixando barreiras, baixando barreiras. Você pode até fazer assim, ó. Corpo baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Baixando, 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 baixando barreiras abaixo dos seus pés. Corpo baixando barreiras. Baixa barreiras, baixa barreiras, baixa barreiras, baixa barreiras. Baixa todas as barreiras. Todas as barreiras. Corpo expandindo, consciência expandindo, corpo expandindo, consciência expandindo. Só manda, gente, só manda. Não raciocina. Consciência expandindo, consciência expandindo, consciência expandindo, expande, 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 expande para todo, para além do seu corpo, para todo o ambiente no qual você se encontra, além das paredes, e consciência expandindo, corpo expandindo, para além das paredes, para sua casa inteira, seu apartamento, seu prédio, o bairro que você vive, expande, 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 a cidade, o estado, expande, 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 o país que você vive, o continente que você está, expande, 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 expande para o universo, para todos os multiversos. Além, expande. Respira, respira. Agora eu vou falar e você vai perceber se é leve ou pesado o que eu vou falar para você. O seu nome é Joaquim. Perceba como fica seu corpo. Perceba. Agora respira. E eu vou dar o comando para que você fale o seu nome. Meu nome é... E cada um fala aí o seu nome. Perceba como fica seu corpo. E aí você pode fazer essas afirmações também assim, até você sentir, né? Por exemplo, se você tem um pai
Você sabe o nome do seu pai? Meu pai se chama fulano de tal. Aí você fala o nome certo. Aí você percebe como está seu corpo. Aí depois você fala, meu pai se chama, aí você inventa um outro nome. Aí você percebe como fica seu corpo. O nome da minha mãe é tal. Aí percebe. Depois você faz com um nome que não é o nome da sua mãe. Aí você percebe. Isso a gente chama o quê? Balizar. Você está balizando o que é verdade e o que é mentira para o seu corpo. Você pode fazer isso em relação à sua profissão, você pode fazer isso em relação aos nomes dos seus filhos, até você sentir, você pode sentir, nossa, quando é verdade eu sinto uma coisa aqui no meu coração, nossa, quando é mentira eu sinto uma pontada no estômago. Eu falo, não, eu sinto, ou o que a maioria sente quando é verdade, parece que a minha respiração ela vai mais profundo. E quando não quando é mentira, ela fica curta. Algumas pessoas sentem isso. Aliás, a maioria das pessoas a quem eu ensino me relata isso. Fala assim, é uma diferença sutil, mas parece que quando é verdade eu respiro mais profundamente. Ou até nem respira profundamente, mas experiencia a respiração curta quando é mentira, quando não é verdade. E aí, isso talvez justifique também um pouco de quando a gente se sente injustiçada, quando alguém nos acusa por alguma coisa que você fica com raiva e tal, e a respiração fica aqui, ela nem aprofunda. Né? Por quê? Porque é uma mentira que estão falando em relação a você. É uma mentira que está vindo contra você. Sentiu, Lili, a diferença? Eu senti. Engraçado que desta vez que eu fiz agora, ficou mais claro para mim como é que eu vou saber se é verdade ou mentira. Mas no meu caso não é a respiração, Sandra. Sabe o que que é? Eu sinto que quando você fala uma coisa que não é verdade, aqui na mandíbula fica contraído. E quando é verdade, eu começo a sorrir. Talvez se você observar o vídeo aí, é possível que vocês percebam isso. Não, eu vi. Eu achei que ficou mais simples para mim perceber agora. E veja só, o seu corpo vai falar com você na sua linguagem. Uhum. É como tem uma outra ferramenta, mas talvez essa outra ferramenta a gente precise gravar um vídeo e colocar aqui, aquela da cinesiologia, porque tem que levantar isso aqui e tal. A gente fica aí a promessa da gente gravar e colocar, tá, Lili? Legal. Da Bacana. cinesiologia, tá bom? Tá, combinado, então. Para quem ainda não conseguir essa ferramenta agora. Mas assim, cada corpo é um corpo, cada corpo vai se comunicar com você. E você pode perguntar, corpo, como você pode ampliar a minha percepção daquilo que é verdade ou mentira para mim? Daquilo que expande ou contrai na minha vida? Daquilo que cria mais na minha vida e daquilo que cria menos na minha vida? Né? Muito legal. E para a gente fechar, então, essa parte desse módulo que a gente vai fazer divididinho para ficar mais leve para vocês, a gente vai fechar, então, com esse slide. Aqui, pronto, que é para lembrar você de acender a luz, né? Porque, gente, em geral, as nossas crenças, principalmente aquelas limitantes, elas têm a ver com as nossas sombras. E a gente resiste em olhar para as sombras, né? A gente quer simplesmente deixar aquilo escondidinho, não olhar para isso. Mas para você se iluminar, é exatamente isso que você tem que fazer: acender a luz e olhar para isso. Então, é o que a Sandra falou. Observe as suas atitudes, perceba como o seu corpo reage, perceba as suas emoções. Lembra lá no primeiro módulo, quando nós passamos para vocês a lista das emoções, aquelas 27 emoções mais comuns nos seres humanos? Então, dá uma olhadinha, veja qual emoção está sendo mais presente na sua vida e em que momentos ela acontece. Então, olha para isso.
né? Olha para isso e reconheça. Porque quando você começa a perceber suas atitudes, suas emoções e observar essas suas verdades que você vem repetindo para você mesmo, essas suas crenças, você pode entender, você vai perceber que existe também uma lição que você pode aprender com cada uma delas. E uma vez que você aprende a lição, você não precisa mais permanecer nesse lugar. Você pode passar para o próximo nível da sua vida. Então, por isso que é importante olhar para isso, para você reconhecer e aí sim ressignificar. E a importância, nesse ponto, né, de você reconhecer a sua vulnerabilidade, acolher a sua vulnerabilidade e escolher o que você vai fazer com ela. E não julgar, não é o julgar. Eu sou isso. Não, não é julgar, gente, é simplesmente acolher. Ok, nossa, eu errei ali. Por exemplo, eu apanho toda vez na hora de compartilhar os slides. Nossa, mas você é burra mesmo, né? Que coisa, como é que pode uma coisa dessa? Você errar na hora de compartilhar os slides, não sei o que. Não, gente, eu preciso acolher o quê? Que eu não sei compartilhar os slides. E escolher. Saber o que eu vou fazer, por que é que eu não sei? Eu ainda não escolhi aprender. Ok. E o que você vai fazer com isso? Você vai escolher aprender ou não? Você reconhece e escolhe o que vai fazer em relação a isso. Mas você precisa acolher a vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza, é fortaleza. Perfeito. E aí, então, só para lembrar que isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com o filme que nós sugerimos que você assistisse no final de semana, O Efeito Sombra, né? Então, se você não assistiu, assista, que ele vai fazer com que caia várias fichas para que você possa fortalecer essas questões, tá bom? E a gente se vê, então, daqui a pouquinho no próximo vídeo. Beijo. Tchau.